Você sabe, a Casa Maria de Nazaré era uma casa voltada à saúde mental e espiritual nossa. E uma das formas de trabalhar o lado espiritual nosso, esse tratamento, são as aulas que nós temos aqui na casa. Por que a aula ela é importante? Porque toda vez que uma pessoa vem para uma aula, ela esquece as preocupações de casa e coloca a mente à disposição do tratamento espiritual. Porque a maioria das vezes a gente fica numa neura, num pensamento fixo de preocupações do dia a dia, e quando a gente entra aqui, a gente rompe com os pensamentos do dia a dia e consegue permitir a espiritualidade se aproximar para fazer o tratamento na gente. Então, uma palestra, um estudo, uma conversa aqui na Casa Maria de Nazaré já serve para o tratamento físico e espiritual. Como eu falei, a nossa mente muitas vezes ela fica rodando, repetindo, como se fosse forma obsessiva, as nossas preocupações. Isso é ruim para nós, para a nossa saúde. E quando a gente não acredita na gente mesmo, quando a gente é pessimista, quando a gente vive uma vida de depressão, porque também a depressão é uma escolha, isso nos adoece. E para que a gente saia da doença, é necessário romper com esse ciclo. Outra forma de tratamento aqui nossa. Quando a gente está aqui, nós temos a nossa corrente espiritual. O que é essa corrente? Antigamente os médios seguravam mãos e mãos, e aí a espiritualidade se aproximava, existia uma corrente magnética entre os médios, onde vários espíritos incorporariam ao mesmo tempo. Não é aquela incorporação tradicional que o espírito se apresenta e conversa, e é doutrinado, é orientado, não. É apenas o choque anímico. O que é esse choque anímico? O espírito se aproxima da gente, tem um choque da nossa matéria, da nossa energia, e basta esse choque anímico para ele ter uma modificação de vibração dele, modificação do jeito de ser dele. E muitas das vezes o espírito que está muito tempo, dias, meses, anos, arraigado em uma só ideia, numa monoideia, quando acontece esse choque magnético, como que ele despertasse para uma nova realidade. Então, muitos dos espíritos que nos acompanham, eles simplesmente deixam de nos acompanhar porque eles mudam a vibração mental deles. Observa que eu falei vibração mental 2 vezes. Nós, de vez em quando a gente tem que romper esse padrão mental, sair do ciclo obsessivo de preocupações. E outra, eles, os espíritos que nos obsediam, também precisam de vez em quando sair desse ciclo. Nós saímos do ciclo de pensamento fixo quando a gente assiste um bom filme, quando a gente ouve uma boa música, quando a gente tem uma boa conversa. Eles rompem muitas vezes quando eles mudam o foco do pensamento deles também, com uma boa música, com uma boa conversa, com um despertar, um clichê diferente mental para eles. Eles pensam outra coisa. E quando não dá certo esse método normal, que afeta até a gente, eles têm também o choque anímico, que é a aproximação da matéria. Em espírito, ele tem uma densidade. Ele pensa alguma coisa, ele se movimenta de determinada forma. Quando ele tem um choque anímico, é como se ele adensasse, ele concentrasse matéria, como se ele criasse novamente o corpo. Ele não está no corpo dele, mas ele sente as sensações corporais. E isso permite que ele seja tratado e seja afastado. Muitos dos espíritos que sofrem o choque anímico, que eles recebem essa energia nossa, do nosso corpo, muitos deles perdem a consciência. Isso não é ruim, não é um choque doloroso como da eletricidade, é um choque da matéria, é uma aproximação da matéria. Muitos deles relatam uma sensação agradável de religar-se à matéria, porque o corpo para eles dá um calorzinho, uma energia que eles não sabem explicar. E esse calorzinho, essa energia, permite que eles recebam o chamado tratamento. Em alguns casos, nessa nova modalidade de corrente, é permitido que o espírito que nos acompanha, ele incorpore. Na corrente tradicional não tem incorporação. Nessa corrente aqui, já existe a possibilidade do espírito que nos persegue, ele se aproximar do médium a ponto de falar o que ele tem contra a gente. Aí na incorporação pode falar dando um conselho, uma orientação para nós, ou pode falar por que ele nos odeia. Porque tanto pode vir um espírito bom como pode vir um espírito mau. Um espírito que nos ama como um espírito que nos odeia. Logicamente, os espíritos que nos amam, quando eles incorporam, eles nos dão uma orientação.
E o espírito desequilibrado, pelo ódio que eles têm para conosco, eles querem vingança, eles querem reclamar de alguma coisa que nós fizemos na vida presente ou nas vidas passadas. O nosso tratamento aqui, ele desdobra também, como eu falei, no estudo que a gente faz, na roda de conversa. Ele tem trabalho na corrente magnética. Nós temos o tratamento do passe. O passe acontece no sábado, aquele passe simples, rápido, na qual a gente faz um movimento rápido, dispersivo, tirando as energias negativas, tirando as energias pesadas, alinhando os chakras e também fazendo a concentração de energia. Que concentração de energia é essa? O médium que tem maior sensibilidade, ele vai percebendo qual parte do organismo da pessoa está com alguma deficiência. Algumas pessoas têm deficiência na área do coração, outra do pulmão, do fígado, do intestino. E de acordo com o desequilíbrio da pessoa, o médium, de acordo também com sua sensibilidade, existem médiums mais sensíveis e outros menos sensíveis. O médium, com a sua sensibilidade, ele vai passando a energia para a pessoa, concentrando na área que ele sentiu que está mais afetada. Pode acontecer da pessoa ter um bloqueio de energia ou uma carência de energia. Estou usando ele. Então pode acontecer as duas coisas. Existem pessoas que estão com carência de energia, aí a gente faz a doação, porque o fluxo não está certo naquela parte, a gente fortalece o coração, o pulmão, o fígado. Ou então pode ter um bloqueio de energia, isso significa que a pessoa pensa muito em sexo, por exemplo. Então o chakra ligado ao sexo está entupido, está enegrecido, precisa ser desmagnetizado. Aí o passe dispersivo faz a desmagnetização e o passe de concentração faz a doação para os órgãos afetados. Então, tratamento do passe. E nós temos também uma outra reunião que é a desobsessão. A reunião de desobsessão acontece aos domingos. Quando a gente está terminando o nosso estudo, a gente vai lá para o nosso estudo, faz a nossa meditação, faz a prece. Quando a gente termina, eles estão começando a reunião de desobsessão. A desobsessão parece com a reunião de corrente magnética, sem a corrente magnética, na qual é colocado o nome dos espíritos que vão ser tratados. Espíritos são esses, aqueles que estão presentes no centro e aqueles que estão ausentes. Então muitas vezes aquela pessoa que não pode vir até a casa, porque é muito idoso, está muito doente, está muito longe, a gente faz a prece à distância. E essa prece à distância, com a permissão de Deus e com a permissão da espiritualidade, chega a energia na pessoa onde ela estiver. E aí ela vai ser tratada. Então, de acordo com o merecimento também da pessoa, que tem essa questão. A gente pensa assim, porque veio aqui no centro e fez o pedido, e aí ela vai ser tratada e vai ser curada e a vida dela vai dar tudo certinho. Não é assim que acontece. Existe um compromisso kármico, um compromisso nosso de evolução. Então é dado de acordo com o nosso merecimento. Imaginemos uma pessoa que ela é alcoólatra, imaginemos um adicto, um viciado em droga. Se ele viesse aqui e recebesse o tratamento, a cura, pelo simples fato dele vir aqui, ele não aprenderia nada, porque a doença já é parte do tratamento dele, é o filtro, é o limitador da vida dele. Então muitas vezes a pessoa vem aqui, mas porque a doença é o tratamento, ela tem um alívio dos sintomas da doença, ela tem um alívio na situação financeira, tem um alívio na vida dela pessoal. Porém, se ela não se esforça, se ela não trabalha por si só, ou seja, buscar corrigir as falhas, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de mentir, deixar de trair, se a pessoa não se conserta, o problema que foi amenizado não é resolvido. E a situação da pessoa pode ficar pior do que antes. Pode ficar pior? Pode. Porque é saído, é tirado o espírito ruim que está atormentando ela, um obsessor. Mas pelas atitudes dela, aquele obsessor que ela já conhecia, que perturbava, ele afastou. E aí vem outro lugar dele. Porque quando um espírito sai, se a pessoa não modifica o jeito dela de ser, não se melhora, outros espíritos estão observando. E na primeira oportunidade, eles voltam com mais carga, com mais força. Em vez de um, pode vir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jesus na Bíblia fala isso quando ele tem uma passagem. O que acontece com o espírito quando deixa a pessoa? Esse demônio, esse espírito ruim, esse espírito imundo. Ele vai embora
e passeia por ali, pelos campos sem direção. E não tendo o que fazer, ele volta para a casa onde ele estava, para a pessoa que ele estava. Só que dessa vez ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de 7 espíritos. Vai encontrar a casa limpa e organizada, porém com porta destrancada. Ou seja, a mente do médium, a mente do doente está vazia, sem objetivo. E aí o que acontece? O espírito volta e não volta sozinho, volta com mais 7 espíritos. E a situação dessa pessoa fica pior. Nós acreditamos que não é o mesmo espírito que foi tirado que ele vai voltar. Mas se a pessoa não se corrige, os espíritos que vêm até ela são espíritos piores do que o primeiro. Por que são piores? Porque a pessoa já recebeu um tratamento, já recebeu uma orientação, então a pessoa já está fortificada. Só que por não se melhorar, porque não vigia o pensamento, porque não vigia o comportamento, os espíritos que vêm têm que ser piores do que o primeiro, porque já sabe que a pessoa já foi tratada, aí a ação deles é mais contundente, é mais enérgica, é mais forte. Então a casa oferece o tratamento da corrente magnética no sábado. No sábado nós temos o passe. No sábado e domingo nós temos as palestras, os estudos para as crianças. E nós temos a desobsessão, que acontece depois da nossa reunião de estudo, que é justamente aquela reuniãozinha onde o pessoal está naquela outra sala, você já conhece, já participou, aonde se evoca os espíritos de quem? Os espíritos que têm ligação com a gente. E na hora que a gente concentra no paciente, a gente procura ver o estado de saúde da pessoa, como é que está o cérebro, o pulmão, o fígado, o lado físico mesmo da pessoa. E tentamos perceber também o lado espiritual. Como assim o lado espiritual? Quem são os espíritos que nos acompanham? Às vezes, quando a gente se concentra numa pessoa, os médiuns videntes têm a percepção da presença de um espírito amigo ou de um inimigo. E se houver condição, porque nem sempre tem, o espírito é permitido conversar com a gente. Normalmente, como eu falei, quando é um bom espírito, ele dá uma boa orientação. Ele fala porque está próximo, porque que nos ama, porque quer o nosso bem. Em contrapartida, como eu falei, se é um espírito obsessor, se é um espírito desequilibrado, ele se aproxima também e se manifesta. E na hora que ele se manifesta, ele fala porque nos odeia, porque que nós não devemos ajudá-lo. Nosso objetivo não é tirar espírito. Nenhuma casa espírita, nenhuma casa espiritualista tem o objetivo de tirar os espíritos de ninguém. O nosso objetivo, tanto para os encarnados como para os desencarnados, é orientar. Que tipo de orientação a gente fala? A gente lembra sempre a orientação do próprio Cristo. O primeiro mandamento que Jesus resume: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso quer dizer que durante o dia, durante a nossa vida, nós temos de dedicar parte do nosso tempo à nossa melhoria. Como assim a nossa melhoria? É porque costumeiramente a gente cai em 2 clichês. Quem são esses clichês? Um é a depressão, ficar remoendo o passado, lembrando do passado, se arrependendo do passado. Isso é ruim para nós, para a nossa saúde. Porque a partir do momento que a gente cai nesse clichê mental de ficar remoendo o que aconteceu, lembrando o que falaram para nós, o que fizeram para nós, a gente perde oportunidades da vida. A gente deixa de viver o presente. Então a gente tem que desligar desse passado. Não é perder a memória dele, nós temos que lembrar sim, mas não pode ficar o tempo todo remoendo, relembrando, vivendo esse passado. Dizem que sabe se uma pessoa está velha na cabeça, às vezes não nem no corpo, na cabeça, quando ela vive mais do passado do que o presente e já não sonha o futuro. Uma pessoa idosa, velha, é aquela que ela não reconhece o presente. Ela fala dos filhos, do casamento, do não sei o quê. Sempre o passado, o foco dela todo no passado. É uma pessoa que já está dando tchau para a vida, desistindo da vida, está saudosista. Ela não consegue enxergar prazer na vida presente e não tem sonhos para o futuro. Nós temos que ter sonho para o nosso futuro. Nós temos que viver o nosso presente. Outro problema, o outro clichê mental que nós temos é a ansiedade. Todos nós temos problemas, não existe pessoa na Terra que não tenha problema. Problema financeiro é o pior problema que a pessoa pode enfrentar. Mas existem pessoas que estão com problema amoroso, estão com problema com os filhos,
com outros problemas de briga com o vizinho, parente, amigo, e aí a pessoa fica planejando, pensando, se preocupando com o amanhã. Nós não somos donos do amanhã. Não adianta ficar pensando na conta que vai vencer. Não adianta ficar se preocupando com a briga que vai ter, o que vai falar para outra pessoa, como vai resolver algum problema. Nós podemos planejar nossa vida, tudo bem, mas planejamento não é remoer o sofrimento que é de outro dia. Jesus fala, para cada dia basta o seu mal. Então eu não vou ficar sofrendo por antecedência, não vou ficar sofrendo por uma coisa que ainda não aconteceu. Então tudo nos vem na época certa, de acordo com a nossa capacidade. Se não temos como resolver, infelizmente, temos que aceitar. Existem coisas na vida que eu não domino. Eu não domino o que meu filho vai fazer. Não domino com quem ele vai casar, para onde ele vai morar. Tem coisa que está na decisão dele. Até onde eu posso ir como pai, minha esposa como mãe, nós vamos. Mas chega um momento que foge da nosso poder. Podemos aconselhar, podemos espernear, podemos até chorar, pedir, implorar, mas se ele não quiser, não adianta nada. Então, é aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Então, nada de ficar com ansiedade para o futuro. O tempo correto de vida nosso é o tempo presente. São poucos os ocidentais que conseguem viver o presente. Os orientais, a gente já tem uma religiosidade, uma política de aceitação do presente. Tem muitos orientais que já vivem e aproveitam o presente. Tem um conto budista que ele fala de morango, que o homem estava sendo perseguido por um tigre e ele sai correndo e cai no abismo. Para a sorte dele, ele consegue se agarrar num galho muito fino, prestes a quebrar. O leão, o tigre lá em cima, olhando para ele, doido para devorar. Ou seja, ele não pode ir para cima, porque senão o tigre pega. Não pode ficar pendurado no galho, porque o galho vai arrebentar. Não pode soltar o galho, porque ele vai cair no abismo. E nessa situação de extremo sofrimento, ele olha para frente e vê um morango. E ele pega esse morango e saboreia o morango, como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Ele se esquece, em um instantezinho, por um momento, do perigo em cima, do perigo embaixo e da ruína que ele está segurando naquele galho. E ele se concentra na única coisa importante para ele naquele momento, que é o morango. E nós não temos ainda essa capacidade de abstração, de nos isolar de tudo, mas observamos que todas as outras coisas estão fora do domínio dele, do poder dele. Ele não pode fazer nada com o tigre, não pode fazer nada com o abismo, não pode fazer nada com o galho. A única coisa que ele domina é pegar o morango e comer o morango. E ele foi cuidar justamente do que ele pode fazer. E agradecer a Deus aquele morango e aceitar de Deus aquele desafio. Nós temos desafios na nossa vida. Esse desafio pode vir na forma de filho, pode vir na forma de trabalho, de dinheiro, pode vir para o lado amoroso, para o lado da saúde, não importa. Nós temos desafios aqui na Terra. Por que nós temos esses desafios? Justamente para o nosso crescimento e para a nossa aprendizagem. Nós temos inúmeras encarnações. Nenhum de nós surgiu do mundo do nada. Nós viemos de um passado no qual fomos homens ou mulheres, porque o espírito tanto pode nascer como homem como mulher. Tivemos experiências nesse passado, irritamos algumas pessoas, agradamos outras. Algumas pessoas nós nos tornamos inimigas, nós tivemos verdadeira inimizade, desejamos matar e até matamos algumas delas. Então nós trazemos do nosso passado todo um conjunto de história do passado. Aí ao renascer é passado um véu do esquecimento. Esse véu é necessário, a gente esquece de tudo que fez no passado, das coisas boas e das coisas ruins. Para que isso? Para nos dar uma nova oportunidade de recomeço, de maneira que a gente possa começar de novo como uma simples criança, começar do zero, simples e ignorante como uma criança. E aí a gente tem uma oportunidade de fazer tudo diferente que fizemos nas vidas passadas. Se nós esquecemos, e qual a importância, de eu pagar uma coisa que eu nem lembro mais? Ou por que eu estou recebendo uma recompensa de algo que eu não me lembro também que fiz? Tudo que a gente faz fica na nossa memória espiritual, fica de forma latente. Isso significa que todas as nossas qualidades são guardadas, armazenadas no nosso subconsciente.
E essas coisas erradas que a gente faz, elas começam a aflorar quando a gente vai crescendo. E aí a gente vê criança que de pequenininha tem vontade de beber, tem vontade de fumar, tem coisas erradas que ela faz. E aí vem a bênção divina, o pai e a mãe, a pessoa responsável pela nossa criação. A pessoa que é responsável pela nossa criação, vendo as nossas tendências do passado, beber, fumar, mentir, roubar, trair, ele vai nos corrigindo, vai nos colocando na linha. E muitas vezes aquela pessoa que iria repetir na outra encarnação os velhos erros do passado, graças a uma boa educação da mãe, do pai, de um professor, de um educador, ele se corrige e não mais erra, ele se transforma numa pessoa boa. Nós trazemos do passado as nossas tendências boas. Se eu tenho aptidão de fazer bolo, se eu sei costurar numa vida passada, esse costume pode aflorar quando eu me tornar uma criança, uma adolescente. Aquela facilidade que eu tenho de mexer com a agulha, com a linha, com o bolo, com o bordado, com a construção de um prédio. Posso me tornar engenheiro, mas posso me transformar um mestre de obra, um peão, não importa. Aquela habilidade que eu tenho de mexer com a massa e edificar, eu posso ter trazido de uma outra vida. Isso significa que a maioria dos músicos que têm facilidade para a música desde criança, nada mais são do que espíritos que nas vidas passadas tinham aptidão, facilidade para a música. E elas renascem já com essa índole, com essa vontade. E ao ter contato com os instrumentos, elas voltam a florescer, a desenvolver a arte, a música, a matemática, da religiosidade. Quantas pessoas não foram religiosas em vidas passadas e ao nascer, adolescente, toda a família é ateu, toda a família é contrária a Deus, porém nasce uma criança especial que gosta de Deus, gosta da religião, gosta de cantar. Ninguém gosta de cantar, mas ela gosta, porque ela traz do passado a tendência. E essa tendência do passado pode ser para o bem ou para o mal. Ela aflora na época certa. No nosso planejamento reencarnatório, algumas doenças elas são pré-definidas. Como assim? Uma pessoa que se suicidou na vida passada ou tentou se suicidar, bebendo um líquido corrosivo com 30 anos, 35 anos, afetou o fígado, afetou o intestino. Pode acontecer da pessoa renascer uma vez, duas, e quando ela tiver condição de compreender o crime que ela cometeu, ela pode nascer num corpo saudável. Porém, com 30 anos, 35 anos, a mesma época que ela se matou na vida passada, começa a aparecer uma úlcera, começa a aparecer um tumor na área intestinal, na área estomacal, e a pessoa passa por uma série de dores e sofrimentos causados não pelo comportamento dela da vida presente, mas em função do comportamento dela em vidas passadas. O planejamento reencarnatório da espiritualidade é muito preciso. Significa que muito do que nos acontece, pessoas que vamos encontrar, trabalhos que vamos ter, doenças que vamos ter, estão todas registradas no nosso planejamento reencarnatório. Logicamente, não existe a fatalidade. Isso significa que todo o planejamento ele pode ser alterado. Pelo que é alterado? Pelo nosso comportamento, pelos nossos pensamentos. Uma pessoa, existe uma historinha que eu vou colocar só para exemplificar aqui. Existe uma pessoa que teve no seu planejamento perder o braço, porque na vida passada ele chicoteava até a morte escravos, ele os matava com o braço direito. E tal era a carga de energia negativa neste braço que estava programado quando ele tivesse entre 25 e 30 anos, ele perderia o braço dele. Ele nasceu, desde pequeno se tornou religioso, desde pequeno ele trabalhou com crianças, adolescentes, mendigos, pessoas com problema de alcoolismo e droga. E ele aconselhava, ele ajudava. Um dia ele arrumou um emprego numa fábrica e nessa fábrica era para ele perder o braço. Mas o comportamento da vida dele, fora da fábrica, ajudando as pessoas, orientando as pessoas, tirando pessoas da rua, fez com que aquela dívida dele fosse diminuída. Em vez do braço, ele ia perder só uma parte do antebraço, uma parte da mão, ia ser só um pequeno acidente, grave ainda. Mas mesmo assim, era uma situação que ele teria de passar. E ele foi agindo no bem, com tanta fidelidade, ajudando a todo mundo, que aquele problema se reduziu apenas para a mão.
reduziu apenas para a ponta dos dedos, reduziu apenas para a pontinha do dedo mindinho. E em um determinado dia ele estava operando a máquina, pela história, e aí ele sofre um acidente, perde a pontinha do dedo. E ele se desespera e chora e pergunta: mas por que eu mereço isso? Por que eu fiz para merecer uma coisa dessa? Ele não sabe, mas o planejamento reencarnatório dele dizia que ia perder o braço todo. Ele perdeu só a pontinha do dedo pelo bom comportamento. Não importa o nosso planejamento reencarnatório. Na medida do possível vai ser cumprido de acordo com a nossa necessidade, mas de acordo com o nosso merecimento. O nosso comportamento pode ser agravado ou pode ser atenuado, a dor e o sofrimento, as nossas faltas. Do mesmo jeito que esse que ia perder o braço, perdeu só a pontinha do dedo, imagine uma pessoa que se comprometeu na vida passada com a própria família, com os filhos, abandonou 3 filhos, 4 filhos ao relento, sem se preocupar. A missão dele na outra encarnação era nascer e receber os 3, 4 filhos da vida passada como filho, só que agora seriam adotivos. Ele os receberia dentro do lar e cuidaria dele. Imaginamos que essa pessoa nasceu e, em vez de tomar conta dessas 4 crianças, que era um parente, era um amigo, alguém que deixou para ele sob a responsabilidade dele, ele, em vez de tomar conta dessas 4 crianças, ele resolve se negar, falar: eu não tenho culpa, não tenho responsabilidade para com elas, eu não tenho culpa para pagar e vou seguir minha vida de acordo com minha vontade. Em vez de juntar essas 4 crianças debaixo do lar, arruma um casamento, arruma mais alguns filhos e abandona outros filhos e a nova mulher. Em vez de ele ter 3, 4 crianças da vida passada para tomar conta, agora ele tem 7, 8 crianças que ele tem que tomar conta. 3, 4 da vida passada, mais uns 3, 4 da vida presente. Então ele agravou a situação dele em vez de atenuar. Pode acontecer de uma pessoa que usa da droga, usa do álcool, usa do cigarro, e uma vida é colocado para ela: não faça mais isso. E aí a pessoa, em vez de diminuir as dosagens, pelo contrário, além da droga, da bebida, do cigarro, ainda acrescenta a cocaína, né, outras coisas, o êxtase, não importa qual tipo de droga. Ela pode ser tirada da terra, morta literalmente, como meio de evitar que ela agrave mais a situação dela. Então existem algumas pessoas raras que elas têm a vida abreviada porque tanto compromisso que ela está adquirindo, tanta responsabilidade que ela tem, que é melhor para ela sair da terra antes da hora do que permanecer e agravar a situação. A terra é uma escola bendita. Isso significa que nós estamos aqui para aprender. Aprender o quê? A nos dominar, primeira coisa. Dominar esse corpo. Isso significa que nós temos alguns defeitos a corrigir. Um dos defeitos que nós temos que corrigir é a nossa alimentação. Nós comemos errado. Quem come demais, engorda, adoece. Quem come de menos, emagrece, também adoece. Quem come só coisas erradas, entope o coração, come muita gordura, atrapalha o cérebro, o rim. Então, nosso comportamento errado faz com que a nossa vida seja errada e muitas vezes a gente saia da terra antes da hora, pelo nosso comportamento. Então, nós temos aqui que nos educar na alimentação. Nós temos que nos educar no sentimento. Como é que a gente educa nosso sentimento? Não brincando com o sentimento das outras pessoas. Se a gente tem um compromisso com alguém, vamos cumprir esse compromisso com essa pessoa. Nada de separar, nada de brincar com pessoa para descartar, porque isso faz parte da nossa educação. Então nós estamos aqui para nos educar espiritualmente, materialmente, sexualmente, emocionalmente, todos os campos que podemos pensar, nós estamos aqui para nos educar, inclusive o conhecimento. Por que não dizer? Nós temos que aprender a ler, escrever, fazer as contas, fazer o básico. Porque o planeta Terra é apenas uma morada de transição. Aqui não é a nossa morada definitiva. E somente vai progredir para um planeta superior aqueles que aprenderam as lições da Terra. Todas as lições da Terra. Se tivermos pendência em alguma área, nós temos que retornar para a Terra para aprender a resolver essa pendência. Nós estamos aqui porque o planeta Terra também é um hospital. Isso significa que nós trazemos doenças. Que doenças são essas do nosso passado? Que doenças são essas? São doenças geradas
pela nossa preguiça, pela nossa avareza, pela nossa... enfim, não importa. Geralmente tem um lado emocional, moral, de vidas passadas que afeta o nosso comportamento, que gera doença pra gente. Uma pessoa que brinca com o coração de outras pessoas, né? Ela tem uma doença emocional, ela gera problema de saúde para si mesma. A raiva dela porque ela traiu, ou porque alguém traiu a ela, faz com que o coração dela fique angustiado, fique doente. Os obsessores que trazem doença para nós, são pessoas que são nossos desafetos, que afetam nosso coração, nosso pulmão, nossa saúde. Esses obsessores também são pessoas em espírito, são nossos desafetos que afetam a nossa saúde. Então estamos aqui na Terra para tratar a nossa saúde, curar as doenças que nós criamos, que nós alimentamos, acabar com as obsessões. Então os obsessores têm que desaparecer, desistir de nos perseguir. E como é que eles desistem de nos perseguir? Através do amor. Porque são pessoas físicas, pessoas vivas, são espíritos, estão vivos, são espíritos vivos, que eles nos perseguem porque eles sentem que foram prejudicados pela gente. E para que eles possam se afastar da gente, para eles deixarem de ser nossos obsessores, nossos perseguidores, eles têm que se melhorar, eles têm que aprender a nos perdoar. Porque somente quando tem perdão, o obsessor deixa de influenciar a nossa vida, deixa de atrapalhar a nossa saúde. Então isso faz parte do nosso tratamento. O planeta Terra é uma escola, é um local de tratamento, onde a gente recupera a nossa saúde. Mas também aqui pode ser considerado uma prisão, um local de castigo para o espírito teimoso, que não aceita melhorar, que não aceita mudar. Existem espíritos aqui que estão internados compulsoriamente, que eles reencarnam compulsoriamente. Então aqui também o planeta Terra é como se fosse uma prisão, aonde a gente sofre como se fosse um castigo pelo erro que a gente cometeu. Então muitos de nós renascem aqui e é constrangido a enfrentar a realidade. Que realidade é essa? Se eu bato em alguém, alguém vai ficar com raiva de mim, vai me perseguir, vai me caluniar, vai atrapalhar contra a minha saúde. Se eu trair, atrapalhar a vida de muitas mulheres, eu posso renascer numa outra vida, na condição feminina, como mulher, e passar pela mesma dor e sofrimento que eu fiz passar outra pessoa. O planeta Terra também é um local de trabalho. O que significa isso? Porque quando a gente passa na primeira fase da Terra, que é aquela dor e sofrimento, que é aquela de punição, de castigo, que a gente recebe o que fez por merecer, todo o mal que a gente faz a gente recebe. Depois a gente passa pelo planeta Terra, nós estamos no mesmo planeta Terra, mas naquela condição do planeta Terra ser um hospital, onde é tratada a nossa doença, é tratada a nossa saúde, onde a gente começa a se melhorar, aí a gente estará no nível de um planeta Terra, mesmo planeta Terra, mas ele é ao mesmo tempo, planeta Terra escola, que é aquela que a gente vai se educar, se aperfeiçoar, vai entender que não deve fazer o errado, que tem que respeitar o próximo. E quando a gente atinge esse nível aí, um nível superior de maturidade nossa, de evolução no campo da nossa saúde, é o último degrau, é o trabalho. Significa que eu já não estou aqui no planeta Terra nem para pagar nada. Então o planeta já não é uma prisão para mim, nem para ficar como se fosse um hospital onde eu estou sendo tratado. Nem preciso me educar mais, embora sempre a gente se eduque, o resto da vida a gente sempre se educa. O planeta Terra é um educandário, mas mesmo assim tem muita coisa que eu já sei, aí eu vou para o quarto nível do planeta Terra, da nossa habitação, que é o nível do trabalho. Isso significa que eu vou enfrentar mazelas, dores e sofrimentos, mas não vão ser meus mais, porque eu não preciso passar pela dor, não preciso passar pela educação, pelo sofrimento. Eu recebo pessoas na minha vida que estão nessa condição ainda primária, de dor e sofrimento, de escola, de aprendizado, na qual eu vou ser aquele que vai ajudar. Não vou dizer que eu vou ser um mentor encarnado, mas eu não tendo mais nada a pagar, mais nada a aprender, eu vou estar como aquele guia, como aquele que ajuda os mais fracos. Temos muitas mães que reencarnam simplesmente porque os filhos precisam da presença delas, porque elas já são espíritos muito evoluídos,
mas elas vêm amparar aquele único filho, aconselhar o filho desde pequenininho. Elas são verdadeiras missionárias. E o filho é um verdadeiro demônio ainda. Rouba, xinga, não faz tudo que não presta. E a mãe é um anjo. Por que isso? Porque aquele espírito de mãe aceitou receber aquele espírito que é um verdadeiro demônio, porque não é demônio, é um filho de Deus. Todos nós somos espíritos criados por Deus, nós somos importantes. E por pior que seja o nosso comportamento, só demonstra uma infantilidade espiritual, porque o sofrimento, a dor, vai educando, vai nos consertando, vai nos melhorando. E até o pior dos espíritos um dia vai ser anjo. Mas é necessário ele sofrer o castigo do que ele fez por merecer. A partir do momento que a gente aprende a respeitar o próximo, valorizar o irmão, respeitar o sacrifício do outro, o trabalho do outro, aí a partir desse momento a gente tem uma convivência pacífica. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, que é parecido com esse, nas palavras do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente chegar nesse ponto de amar ao próximo, isto é, aceitar as limitações do próximo, porque o próximo, ele é infantil, ele é desequilibrado, ele é doente. Assim como nós somos ou como nós fomos, a gente não vai se importar tanto com as coisas da terra. Todo o discurso do Cristo parece estranho para nós, porque ele fala, se alguém te forçar a andar 1000 passos, anda 2000 passos. Se alguém te vier roubar a túnica, dá também a capa. Ou seja, não se preocupe a combater o mal, brigar com o mal, mas sim demonstrar o quê? Todo o bem que você possa fazer. Se alguém lhe bate na face direita, oferece a outra, a esquerda. Não que eu vou dar meu rosto para o outro bater, mas se a pessoa vem com a face do ódio, do rancor, da vingança, da raiva, do roubo, eu vou trazer a face do perdão, da tolerância, do respeito, da amizade. Embora a pessoa venha com pedras, eu trago flores, né? Aquela velha história que tem, que a mulher brigava com a outra, 2 vizinhas. Elas eram amigas no começo, só que por algum desentendimento começaram a brigar, ficaram inimigas. E a que era mais consciente simplesmente se afastou, mas não guardava a raiva da outra. E um belo dia, a que tinha raiva dela mandou de presente para ela, para a vizinha boazinha, por assim dizer, uma caixa de presente. E quando a vizinha abriu a caixa do presente, encontrou o quê? Estrume, cocô. E aí pegou aquele cocô, em vez de ficar com raiva, se irritar, pegou um jarro muito bonito, botou uma planta, botou um pouquinho do adubo, do estrume, e aí fez nascer uma linda flor. E quando a flor nasceu, ela presenteou a outra. Está aqui o fruto do teu presente, né? Se me deu um presente, eu te devolvo outro. Deu um presente maravilhoso, presente perfumado. Então é essa atitude que a gente tem que ter. Nós temos que evoluir a ponto do mundo não nos incomodar, para que a gente não seja reativo. Nós não devemos reagir ao mundo pelo ódio do mundo, com o padrão do mundo. Nós temos que ser seres conscientes, a fim de que, mesmo que a gente reaja negativamente, reaja com a razão, reaja de maneira a dar uma lição no outro, no sentido do outro crescer, não para humilhar o outro, mas sim para despertar. Vamos lá, acorda, você está agindo errado, mas o errado não é o certo, você pode fazer diferente, eu posso fazer diferente. Cristo tinha muito dessas sacadas, dessa inteligência. Muitas vezes ele devolvia para a pessoa de maneira diferente. Uma das passagens que eu acho mais bonita é justamente do dinheiro que queriam perguntar, porque os judeus eram contra a cobrança do imposto, era uma coisa que eles odiavam. E perguntaram para Cristo: Cristo, é lícito pagar tributo a César, dar imposto para César? Aí Cristo percebeu que era uma armadilha, era uma cilada. Porque se ele falasse que era para pagar o imposto a César, os judeus que odiavam pagar imposto para o estrangeiro, para César, eles iam ficar contra Jesus. E se ele falasse claramente, não se pague a César, mas sim, cada povo gira seu próprio povo, cada um tome conta do seu próprio povo, o César, ou seja, o exército de Roma, iria estar contra ele. Ou ele colocava o povo contra ele, ou colocava a lei contra ele. O que fez Jesus? Ele pediu: dê-me aqui uma moeda. E perguntou: de quem é essa imagem, quem são essas inscrições? De César. Porque responderam para Jesus.
Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então Jesus trouxe uma lição moral muito maior do que eles poderiam trazer com a sua armadilha. Eles trouxeram uma armadilha para Jesus. Queria prender Jesus porque ele estava falando contra o governo. Ou queria fazer com que o povo ficasse contra ele porque falava que Jesus era a favor de César, do governo. Jesus não respondeu nenhum nem outro e respondeu os dois perfeitamente. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós estamos aqui na terra para cumprir as nossas obrigações. Que obrigações? Obrigação de pagar a conta de água, luz, telefone, fazer imposto de renda se você ganha dinheiro de tal valor. Enfim, responder à sociedade às leis da sociedade. Ninguém sai pelado, ninguém sai atirando em ninguém sai matando ninguém sai roubando ninguém. Se roubar, se atirar, se sair pelado, vai preso. Essas são as leis dos homens, é as coisas de César. Nós temos que cumprir, mas não podemos esquecer as coisas de Deus. Que coisas são as coisas de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, resumido por Jesus. Mas é tudo que nos demonstra a nossa capacidade de ter paciência para com o próximo, de ajudar o nosso próximo, de amar o nosso próximo. Esse terceiro é o pior de todos, é o mais difícil de todos. Porque quando a gente pensa em caridade, a gente pensa botar a mão no bolso e dar o dinheiro para quem está com fome, dar um alimento para quem precisa, está com sede da água. Quando a gente pensa no amor, a gente esquece dessa caridade humana. Como assim esquece dessa caridade humana? Ela não é importante? Ela é. Mas a educação predomina a caridade. Como assim? Em vez de dar o alimento para quem tem fome, descobrir por que a pessoa tem fome. Existem miseráveis de plantão, existem miseráveis históricos que a vida nunca anda para frente. Por que não anda para frente? Porque não quer trabalhar, porque não quer se modificar, porque não quer vencer o vício. Então, enquanto a pessoa não sai do vício dela, da vida mansa, da vida calma, da vida sem trabalho, porque ela ganha sempre na mão, ela nunca vai evoluir. Então, muitas vezes, quando a gente fala da lei do amor, a gente não dá para a pessoa o que ela nos pede. Se ela pede um dinheirinho, nós não damos o dinheirinho. Nós damos um emprego, damos uma diária, uma faxina, damos um capim para capinar. Nós fazemos de outra forma para valorizar a pessoa, forçar a pessoa a sair do achismo, que só basta pedir para ganhar, e a pessoa é obrigada a fazer por merecer. Então, quando a gente fala do amor, é muito mais complicado, porque o nosso não pode ser muito mais forte, muito mais importante para a pessoa do que o nosso sim. O nosso conselho pode ser muito mais importante do que a gente resolver um problema para outra pessoa. Às vezes, deixar a pessoa cair é mais importante para ela do que a gente passar a mão. E quando a gente fala isso, é muito complicado. Quando a gente pensa nos nossos filhos, quando a gente pensa nos nossos irmãos, parentes e amigos. Ou seja, cair, ser presa, se machucar, às vezes é o melhor tratamento para corrigir. Quando eu era criança, eu devia ter assim 10 anos, 12 anos de idade. E aí a gente pulava uma cerca no clube de vizinhança para nadar. E achava aquilo normal, os meninos da rua lá, ia lá discretamente, aí pulava uma cerca, nadava. Já era errado. Não era sócio nem nada não. Mas a gente fazia isso para tomar banho de piscina. E uns desses garotos aí, uns 3 ou 4, falou assim, vamos lá no mercado e vamos roubar balinha, roubar chocolate. E eu bestão, criança ainda, 10, 12 anos, não lembro exatamente a idade, fui para esse mercado. Os meninos enfiavam chocolates na cueca lá e tal, e começaram a sair, né? Eu também fui fazer a mesma coisa. Só que na hora de eu sair, um dos vigias do supermercado passou bem na minha frente, ficou lá na minha frente, é muito bonito, né? Cadê o dinheiro? Tira aí do short, o que você tem aí? Aí fiquei a mão, devolvi o negócio, falei, vou lá na gerência, a gerência me deu um sabão, vou chamar sua mãe, vou chamar a polícia, como é que faz uma coisa dessa? Foi o maior sabão que eu passei a vida toda. Eu tava branco, amarelo, verde, passando mal, com medo da minha mãe descobrir, com medo de chegar a polícia. Depois de meia hora de sermão, o cara falou assim, vai embora, não volte nunca mais aqui, não quero ver você nem pintado de olho, xingou tal, fui embora, branco. Cheguei em casa, um pouquinho depois, branco, minha mãe falou, o que aconteceu? Não, eu tava correndo, jogando bola. Dei uma desculpa lá.
Nunca mais eu quis saber de roubo nenhum na minha vida toda. Posso ver um caixinho de uva lá no mercado, todo mundo chega lá, mete a mão, coloca no negócio. Posso ver um guarda-chuva jogado ali no canto, uma sacola de dinheiro. Passo longe, eu não quero pegar, não é meu. Eu tenho essa consciência. Agora, já imaginou se eu fosse no mercado, pegasse chocolate e saísse numa boa? Eu ia a primeira vez, ia a segunda vez. Ia se tornar um hábito na minha vida que eu não teria mais controle. Mesmo sem necessidade, eu ia ser um ladrão. Ladrão sem necessidade, por besteira, porque seria roubo pequeno. Mas eu tive o freio na hora certa. Alguém chegou na minha frente e me atrapalhou. Então, muitas vezes, cair, sofrer, é a melhor coisa que nos acontece. Tá certo? Então, quem tem medo da verdade, quem tem medo de fofoca, quem tem medo de verdade, é quem está na mentira, quem está no erro. Quem defende que não pode ser delatado, você é um dedo duro, é quem está fazendo coisa errada. Se nós sabemos que uma pessoa está fazendo errado, queremos melhorar a vida dessa pessoa, se nós agimos com amor, é melhor falar para o pai e para a mãe: está roubando, está fumando, está usando droga, está traindo. Se a gente não tem coragem de falar para a mãe, para o pai, para a namorada, para a esposa, vamos falar para a própria pessoa: eu sei o que você está fazendo. Se você não contar, eu vou contar. Eu te dou o prazo de 3 dias, de uma semana, de um mês, mas você vai ter que falar para a pessoa o que você está fazendo. Porque se você não falar, eu falo. Dá a chance para a pessoa, para ela se melhorar, para ela se comportar melhor, para ela confessar o crime, tá certo? Isso é muito difícil, porque nós estamos acostumados a receber o aplauso, o agrado, todo mundo sorrindo para nós. Usar do amor é uma coisa extremamente difícil. Mas se a gente quiser seguir realmente a lei do amor, a gente não pode dar as coisas que nos pedem. Muitas vezes nós temos de usar o raciocínio e o nosso presente para a pessoa é a dureza da realidade. Porque através da realidade, da dor, do sofrimento, a pessoa pode se consertar, pode se melhorar, se transformar em uma pessoa melhor. Mas se tiver a aprovação de todo mundo, ninguém aceitar, contar a verdade, o problema pode ser muito mais difícil no futuro. O freio, ele é necessário na nossa vida, e às vezes agir com amor contraria a amizade, o respeito, o que se espera de nós. Nós não estamos aqui para fazer tudo o que nos pede. Nós estamos aqui para fazer o que nossa consciência manda. Nós temos uma tendência natural a cair no pessimismo, cair nas ansiedades, na depressão. Então, quando estamos sozinhos, nós estamos por conta própria. E a mente vazia, a oficina do demônio. E o melhor lugar para que a gente se aqueça, se fortaleça, é junto de pessoas que pensam como a gente pensa, que buscam alguma coisa que a gente gosta de buscar, preferência no lado religioso. Isso significa que eu estou aquecido quando eu estou junto de pessoas que pensam como eu penso. E agora eu estou fraco, eu estou frio quando eu estou sozinho. Existe uma historinha, eu trabalho com evangelização, às vezes eu dou aula para criança, então eu gosto de contar historinha. Existe uma história que existia uma mocidade de grupo jovem, que as pessoas conversavam, brincavam tal, iam lá para estudar. E aí essa mocidade tinha um rapaz que no começo ele era muito ativo, ele brincava com todo mundo, participava de tudo que tinha, só que em um determinado dia ele desgostou de alguém, ouviu uma resposta que não agradou, e aí ele se recolheu, se afastou do grupo. E aí o dirigente, um determinado dia, percebendo a ausência de uma semana, de outra semana, resolveu fazer uma visita. E por coincidência o rapaz estava do lado de fora de casa. Estava lá perto de uma fogueira, assando um pedacinho de carne, tomando uma cerveja. Embora ele era evangélico, ele era uma pessoa cristã, mesmo assim, como ele já estava afastado do grupo jovem, estava afastado da igreja por algum tempo, ele se deu ao direito de tomar cerveja. O dirigente não falou nada, não falou coisa alguma, não repreendeu ele, não aconselhou ele, simplesmente perguntou como é que ele estava, conversou sobre o pai, sobre a mãe, falou da vida lá no grupo de estudo. E aí, enquanto eles estavam conversando, o dirigente simplesmente pegou uma brasa da fogueira, onde ele estava assando a carne, e tirou essa brasa. E continuou conversando até que terminou a conversa. Quando ele percebeu, a brasa já estava fria. Pegou na mão, o dirigente pegou na mão, viu que estava fria, não falou nada, jogou de volta para o fogo e se afastou. O rapaz percebeu, pelo menos assim é a história, e quando a gente está junto a outros,
nós recebemos o calor dos outros, nós estamos aquecidos. Porém, quando a gente está afastado, nós esfriamos. Então, mas o que acontece? Uma brasa fria devolvida junto ao meio dos outros vai aquecer de novo. Esse rapaz compreendeu essa parábola sem palavras, e aí resolveu voltar para o grupo jovem. E aí se transformou em dirigente, pastor, tal, seguiu a vida dele. O que acontece? Na nossa vida, quando a gente está sozinho, começamos a pensar besteira e vamos esfriando. Nós não vamos vendo as doenças que a gente vai adquirindo. Estando numa religião, qualquer uma, não importa qual seja a religião, a gente vai trocando o calor humano, vai trocando ideais, e isso vai nos fortalecendo. Nós não somos obrigados a estar em uma religião, mas quando estamos, essa religião nos aquece, nos fortalece. Nem todo mundo está preparado para viver sozinho, isolado do mundo. Nós somos pessoas criadas para quê? Estar em companhia, ter uma razão para viver. Eu lembro que existia um filme que eu gostava, de 7 irmãos. É um filme, eu acho que até de faroeste. 7 noivas para 7 irmãos. É tipo isso aqui. É como se fosse um pastelão, uma brincadeira. E os 7 irmãos eram um mais nojento do que o outro. Sujo, barbado, cabelo desgrenhado, roupa suja, a casa uma porcaria toda e tal. E aí eles encomendaram, né, as 7 noivas. E essas 7 noivas vieram para morar com eles, para casar com eles. Mas quando viram a situação dos 7 rapazes, ficaram enojados, não quiseram casar, mas para não perder a viagem foram colocados numa casinha. E o que aconteceu com os 7 rapazes? Vendo as 7 moças chegando, bonitas, inteligentes, eles começaram a cuidar da casa, cuidar da higiene pessoal. Eles começaram a se modificar, porque eles viram que a vida que eles estavam levando era muito boa. Vida de quê? De preguiça, de fazer o que quer, de bebedeira. Só que eles perceberam a beleza daquelas jovens. Em função das jovens querendo trabalhar para outra pessoa, em função da outra pessoa, eles começaram a se modificar. Fizeram a barba, começaram a aprender a ler aqueles que não sabiam, outro começou a aprender música. Eles começaram a se refinar em função daquelas 7 jovens. No final acabaram casando. Uma comédia agradável de assistir, né? Assisti há muito tempo atrás, muito agradável, mas que mostra a transformação. Quando a gente se dedica a outra pessoa, a nossa vida cresce. Existia uma outra história de um casal que morava sozinho em uma casa paupérrima, caindo aos pedaços, lixo para tudo quanto é lado, do lado de fora. Dentro de casa tomavam conta direitinho, mas era aquela vidinha sem graça, sem crescimento nenhum. Um dia esse rapaz, esse senhor, pai de família, que ele não tinha filhos, ele saiu para o lado de fora, para o mato, para pegar lenha, porque nem fogão a gás eles tinham, eles cozinhavam na lenha, a vida era muito difícil. Ele foi pegando a lenha até que encontrou um bebê, e aí pegou aquele bebê, ficou muito preocupado, não sabia o que fazer, levou para um vizinho, levou para outro vizinho, não tinha polícia por perto, ele resolveu mostrar para a esposa, falou: olha, encontrei esse bebê no meio da mata, o que a gente faz com ele? A esposa, que tinha bom coração, falou: vamos tomar conta dessa criança. E aí veio o primeiro problema: mas nós não temos leite. Eu não tenho leite. Ela nunca tinha tido filho, não era mãe, nunca foi mãe. O que a gente vai fazer então? Aí já sei, eu vou até a vizinha que tem uma cabra e vou pedir o leite da cabra para ela, para alimentar a criança até a gente ver o que a gente vai fazer. Aí quando ele chegou na vizinha e explicou o que era, a vizinha falou assim: não precisa se preocupar não, eu vou te vender essa cabra. E ele falou: mas como você vai vender se você não tem dinheiro para pagar? Aí ela combinou: você vai levar essas sementes, vai plantar, vai nascer alface, vai nascer cheiro verde, e você vai vender esse cheiro verde, essa alface, e vai conseguir o dinheiro para pagar essa cabra para mim. Aí falou: não, se é assim, tudo bem. Ele levou a cabra para dentro de casa, para casa dele, para o lote dele, tirou o leite, bebia um pouco de leite, dava o leite para a criança, começou a plantar, ela deu uma sementinha, pouquinha coisa, uma sementinha, e foi plantando, fazendo a hortinha e vendendo o leite. Começou a vender um pouquinho do leite, vender as verduras. Daqui a pouco ele começou a conseguir um dinheirinho. Além da alface, o cheiro verde, ele plantou um pouquinho de milho, começou a plantar umas cenouras, nada, muita coisa, mas que começou a alimentar a família dele. A vida dele começou a se modificar. E aí ele foi, de pouco a pouco, começando a ter uma vida melhor, porque ele pagou a cabra. Daqui a pouco ele conseguiu uma outra cabra.
Daqui a pouco ele conseguiu umas galinhas. E ele foi crescendo, aquele terreninho dele já estava ficando diferente por causa da horta. O lixo ele teve que tirar para plantar a horta. Daqui a pouco ele fez uma cerca improvisada de madeira que ele conseguia. Daqui a pouco ele começou a pintar essa cerca, começou a pintar a casinha. E aí ele via aquela criança, aquele rapaz bonito, aquele menino bonito, e se preocupou, tem que botar na escola. E aí ele começou a se dedicar mais, trabalhar mais, conversava com a esposa também começou a vender umas coxinhas, vender alguma coisa que ela fazia. E a vida deles foi muito dura, muito difícil, mas de pouquinho em pouquinho, em função da criança, eles começaram a ter uma vida um pouco melhor, botaram a criança na escola, conseguiu com muita dureza, muita dificuldade, botar numa universidade, a ponto do rapaz se transformar em um advogado. E quando o advogado, o filho, veio até ele, filho adotivo, veio trazer para o pai o diploma, a vida dele era muito difícil. Até aquele momento, todo o dinheiro que ele conseguia era praticamente para pagar a universidade. E o filho veio trazer o diploma para o pai. E falou assim: pai, aqui está o seu presente. Ele falou: não, meu filho, você que me deu o maior presente da minha vida. Porque minha vida era de dor e sofrimento. Eu ia ter uma vida de miséria a vida toda. Olha aqui, ó. Quintal cheio de galinha, nós temos umas cabrinhas, nós temos um porquinho, nós temos uma ervilha, temos umas mangueiras, nós temos abundância em nossa vida. A vida é difícil, não resolveu o meu problema de vida. A minha vida modificou graças a você. Você é o meu maior presente. Então, o que acontece? Quando a gente dedica a nossa vida para outra pessoa, quando a gente tira o foco na gente, no que é melhor para nós, e começa a prestar atenção no outro, a nossa vida prospera. Quando eu falo para você em relação a buscar uma religião, seja qual for a religião, simplesmente para ter esse calor humano, ter uma outra energia, um outro ponto de referência, até um ponto que você vai parar, simplesmente pegar essa energia, mas você vai ser o doador, transmitir essa energia. Eu estava falando com a Dona Rosa, o planeta Terra é um planeta de dor, de sofrimento, é uma verdadeira prisão para algumas pessoas, mas também é um hospital. Quando a gente começa a reconhecer a necessidade do nosso progresso, a necessidade de curar as nossas doenças, curar o nosso estado mental e emocional. É um local de educação, quando a gente começa a se educar aqui, a dor e o sofrimento já se transformam em um educandário, uma forma de crescimento nosso, até o ponto que é o ápice da evolução nossa nesse planeta. Que toda essa dor e sofrimento, essa educação, a gente não precisa mais, não precisa passar por mais nada disso. Nós chegamos a um estado, a um nível que nós seremos os trabalhadores. Nós estaremos aqui no mundo para ajudar aqueles que ainda têm dor e sofrimento a enfrentar, para ser os missionários, os mensageiros, aqueles que guiam. Então essa a minha vontade, que quando você se equilibrar, você seja aquele que vai ajudar o outro que está caído, o outro que está precisando, seja em que religião for. Eu brinco com os alcoólatras que participam aqui. Nós chegamos a ter grupo de alcoólatra anônimo, mas depois de tanto problema, alguns vieram, outros desapareceram, uns se melhoraram, outros não melhoraram coisa nenhuma. Mas eu sempre falava para eles o seguinte: para vocês ajudarem o irmão de vocês que está caído, primeiro vocês têm que ficar em pé. A partir do momento que vocês estão em pé, vocês seguram a pessoa caída, vocês têm como apoiar. É possível um doente ajudar o outro doente? É possível. Um alcoólatra ajudar outro alcoólatra? É possível. Porém, vocês vão ter muito mais autoridade, muito mais força quando vocês estiverem em pé, livre do alcoolismo, livre da droga. E aí vocês vão falar para eles: olha o meu exemplo. Passei por isso. Mesmo jeito que você está passando. Alguém me deu a mão. Eu saí dessa situação. Agora eu que estou lhe dando a mão. Então é isso que a gente tem que fazer. Chegar ao ponto que a gente será aquele que vai guiar os outros. Como é que a gente guia os outros? Pelo nosso discurso, pelo nosso trabalho. Eu sou muito bom de discurso. Eu falo para os outros o que é para fazer. Muitas vezes eu não faço o trabalho. O trabalho é individual de cada um. Cada um sabe aonde apertou a vida na sua vida. O alcoólatra sabe que o problema dele é o alcoolismo. O trabalho dele é tirar, quando ele está consciente, quando ele está firme, quando ele está forte, é tirar outro alcoólatra do fundo do poço, socorrer o outro. Então, de acordo com a nossa vida, aquilo que nos fez mais sofrer,
Aquilo que nós temos mais experiência é aquilo que nós temos que utilizar como ferramenta para ajudar o outro que está passando pela mesma dificuldade. E assim nós temos movimentos incríveis. Movimento anti-escravismo, sendo saudosista, fui lá para trás, lá mais de 100 anos atrás. A princesa Isabel libertou os escravos no dia 13 de maio de 1888. Olha, minha memória tá boa. No dia 13 de maio de 1988, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que libertava os escravos por um período de 100 anos. Ela não libertou definitivamente os escravos, a lei dela valia por 100 anos, 1888. Mas a partir do momento que a pessoa se libertou, ela não ficou livre das pressões sociais, ela não ficou livre da discriminação. Houve todo um trabalho para socializar, tirar o negro da situação de miserabilidade que ele estava para a dignidade que ele está hoje. Mas precisou gente firme e forte, não aceitando discriminação, não aceitando subemprego. Hoje nós temos uma coisa que é, do meu ponto de vista, abençoada, a cota de negro. Por que isso? Porque mesmo na nossa época, na nossa sociedade, foi feita estatística no serviço público. A predominância do servidor público é de cor parda, branca, quer dizer, moreninho e branco. O negro mesmo não tem vez. Na universidade, foi feita estatística, estudo sério. A maioria que está lá é branco, no máximo um pouquinho pardo, misturado, porque nosso Brasil é tudo misturado. Nós não encontramos o negro. E aí provou-se que existia discriminação. Por quê? A maioria do negro puro não tem as oportunidades que as outras pessoas têm. O pai, a mãe, o próprio negro é obrigado a trabalhar, não tem a condição de estudo que os outros têm. Então, uma coisa legítima, legal e estudada até cientificamente, dá a cota. Deficiente físico, tem o seu percentagem para você entrar no serviço público, para entrar na universidade. Você pode usar a cota de deficiente, pode usar a cota de negro, para dar a oportunidade de incluir todas as pessoas com pé de igualdade. Fala-se muito de direitos iguais. A gente tem que reconhecer que nem todo mundo é igual. Existem diferenças que precisam ser respeitadas. Uma mulher tem que ser respeitada, não pode ser desvalorizado. O negro não pode ser desvalorizado. Criança não pode ser desvalorizada. Um velho, um doente não pode ser desvalorizado pela condição que ele está momentaneamente. Então nós temos de olhar os desiguais com respeito e fazendo com que eles sejam admitidos legalmente, tenham os mesmos direitos de todo mundo. Para que eles tenham o direito de todo mundo, precisam ser favorecidos percentualmente, que seja, para que eles tenham oportunidade de trabalho, de emprego, de respeito, de dignidade, de casamento. Até pouco tempo não era admitido o casamento entre duas pessoas com portador de mongolismo, de síndrome de Down. Mongolismo não, síndrome de Down. Hoje, quem está no aspecto da síndrome de Down pode se casar, tendo observado o quê? Que critério? A sociabilidade, a responsabilidade, se tem um emprego, porque muitos já têm empregos, consegue se manter uma família. Então um casal de síndrome de Down já conseguem se casar. Tá? A gente tem que trabalhar por isso. Mas se puder tentar entrar numa congregação, numa igreja, num centro espírita, não importa onde seja, e tentar fixar lá. Se gostou, permanece. Se não gostou, vai para outro, direito seu. É tentar fazer aquele clima familiar, achar o seu ninho, achar a sua família. Eu costumo dizer, porque está lá no livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, que nós temos dois tipos de família: a família material e a família espiritual. A família material é aquela do pai, da mãe, do irmão, do primo, do tio, é aquela que a gente não pode escapar, que é a família consanguínea, a qual nós temos obrigações para com ela. No Velho Testamento nós vamos encontrar: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver longos anos na terra que eu vou lhes dar. Então lá no 5º mandamento já fala isso: honrai vosso pai e a vossa mãe. Então nós temos até biblicamente isso. Nós temos de dar alguma coisa ao nosso pai e nossa mãe, porque eles são quem nos deu oportunidade de nascimento, deu oportunidade de vida. Mesmo que o pai e a mãe não sejam boas pessoas, sejam pessoas desprezíveis, ladrões, assassinos, não importa. A obrigação nossa é ajudá-los, amá-los e principalmente honrar. Amar, a gente tem que amar até o inimigo. Quando coloca na Bíblia o preceito honrar, significa alguma coisa a mais, uma atenção a mais, um respeito a mais para com o pai e a mãe. Então nós temos sim obrigações na terra. Essa é a família terrena. Só que nós temos uma segunda família, é a família espiritual. Que família é essa?
É daquela pessoa que eu nunca vi mais gorda a vida toda, mas que eu me identifico com ela. É um amigo, é um parente, às vezes bem distante, um colega, um vizinho, alguém que eu consiga conviver bem. Essas pessoas são muito mais famílias para nós do que a nossa família material. Nós temos obrigações para a família material, mas o laço de família com essa família material, esse laço de sangue, se rompe fácil, porque um vai para um lado, outro vai para o outro, cada um vai cuidar da sua vida. Mas a família espiritual, essa a gente tem que conservar. Nós temos que crescer com essa família espiritual, ter muita gente na nossa família espiritual. Para quê? Para nos proteger, para nos ajudar na hora da nossa necessidade. E o inverso também, para que nós tenhamos responsabilidades para com as outras pessoas, porque através do nosso sacrifício nós crescemos espiritualmente. A dor do outro me faz crescer, porque eu vou sentir a dor do outro. Eu não me preocupo com ninguém que bate o carro por aí. Tanto acidente de carro tem por aí, eu vejo uma notícia, entra por um ouvido, sai pelo outro, fico até admirado algumas cenas de batida de carro. Mas se eu souber que foi meu vizinho, que foi alguém do meu trabalho, eu já vou me angustiar, vou me preocupar, querer saber se a pessoa está bem, saber mais coisas e vou me preocupar mais. Então, quando a gente tem a família espiritual, nós ampliamos o nosso leque. Esse leque vai ad infinito, e isso é bom, porque na verdade nós temos responsabilidade para a nossa família material, mas nós não somos limitados à nossa família material. Eu tenho que amar as pessoas que eu convivo diariamente, que são meu próximo, aquelas que eu trabalho, aquelas que frequentam aqui a Casa Maria Nazaré. E eu tenho que ter consciência que minha família é o mundo, o universo. Todos os espíritos, filhos de Deus, são minha família. E isso é difícil, mas é um trabalho que a gente vai fazendo do pequenininho, do pouquinho. A gente vai se trabalhando a fim de que, pouco a pouco, a gente reconheça um irmão, aquela pessoa chata que está perto da gente. Mas reconheça a pessoa que está lá usando da droga. Reconheça o outro, é o violentador de criança. Nós temos de ter respeito e amor até mesmo para os criminosos. E olha só o que eu vou falar, até pelo demônio. Por que não? O maior inimigo da sociedade não é os demônios que eles falam? Por que não ter amor para eles? Não vou fazer o que eles querem, não vou seguir a vida deles. Mas eles são filhos de Deus, são nossos irmãos. E acreditamos nós, eles são dignos também do amor de Deus, porque é filho de Deus, então é irmão nosso. Que eles sigam o caminho deles do jeito que eles quiserem fazer. Um respeito nosso para com eles, um carinho nosso para com eles, um desejo nosso que eles melhorem, que se modifiquem até mesmo eles. Então a espiritualidade considera, todos nós um dia seremos anjos. Isso significa que até mesmo os demônios, os espíritos maus, que não são eternamente maus, porque assim acreditamos nós, até eles vão se consertar. Não vamos fazer o que o errado faz, mas podemos amar os errados a ponto de ajudá-los na hora que houver a necessidade. O nosso espiritismo, ele nasceu em 1857. Antes disso já havia manifestações espirituais. Quem vai olhar a Bíblia vai encontrar fenômenos físicos. Em Daniel é escrito no ar, no céu, quem sabe umas palavras. A gente vê a escrita direta lá. Elias, Eliseu fizeram muitos milagres, efeitos físicos. Jesus fez inúmeros milagres, efeitos físicos. Escura de pessoa, conversou. Jesus então conversava com os espíritos impuros, os espíritos ruins. Ele falava com esses espíritos e falava também com o espírito de luz. Quando ele se transformou, a aparência dele mudou e ficou totalmente branco, brilhante. Apareceu do lado dele Moisés e Elias. Ele fez essa transfiguração da aparência dele e conversou com Moisés e Elias durante alguns momentos. Então, Jesus é uma prova viva de fenômeno físico, fenômeno espiritual. Então, os fenômenos físicos a gente encontra na Caldeia, os textos da Caldeia, da Judeia, dos egípcios, de vários povos, mostrando que o fenômeno físico sempre existiu.